Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Microfone. Bom, vamos lá. Efeitos preventivos do exercício no câncer. Existem efeitos preventivos do exercício no câncer? Será? A gente vê muita gente falando sobre isso e aconselhando, né, a prática de exercício, se manter ativo para prevenir o câncer. Mas qual câncer? Será que todos os tumores são preveníveis? E pode o exercício ser feito em todos os tumores? A gente está falando de uma doença que tem mais de 100 tipos de doenças. O câncer, a palavra câncer, engloba aí mais de 100 tipos de doenças, distintas entre elas. A única característica entre elas é que a formação de tumor, ok? Mas dependendo do tecido, do sítio e do tecido, não, o sítio, o tecido, que ela desenvolve, existem diferenças tanto em condições, em questões celulares e a nível moleculares também. Isso a gente já tem observado bastante aí na literatura. Mas e o exercício? Será que ele impacta de uma forma global nessas doenças ou não? É isso que eu tentei trazer aqui hoje. Esse é o primeiro vídeo que eu falo de exercício, do exercício no câncer, tá? Esse é um canal exclusivamente para isso. Mas eu vou estar trazendo também temas interessantes sobre a doença, o câncer, e tentando quebrar, como eu falei, o estigma, né, dessa doença na população. Lembrar vocês que o paciente oncológico, ele não é um pobre coitado, tá bom? Não trate um paciente oncológico assim. Falo por experiência própria, ok? Então, vamos lá. Eu trouxe dois trabalhos interessantes, que eu considero aí, tem muitos estudos falando sobre isso e trazendo resultados, às vezes até conflitantes com relação a isso, mas a gente começa a ver um consenso nos últimos estudos e eu resolvi trazer dois estudos, né, de uma forma temporal um pouco distante, tá? Então esse estudo aqui é do Moore, é um estudo que foi bastante bem aceito, bastante no público, na parte acadêmica, que ele analisou aí níveis de atividade física em 26 tipos de tumores e o quanto isso impactava na prevenção em mais de 1 milhão de pessoas. Tá? Ele acompanhou essas pessoas durante anos e, e a análise principal dele foi ver se realmente existia essa relação inversa de maiores níveis de atividade física com menores riscos de incidência de tumores. E aí ele analisou 26 tumores. Aqui eu tenho um trabalho sueco recém-lançado em 2023, que abordou o mesmo padrão, a associação, e aqui não foi níveis de atividade, aqui já foi a aptidão cardiorrespiratória desses indivíduos, com a relação inversa em desenvolvimento de tumores. Aqui ele analisou 18 tumores, 18 sítios tumorais, e a gente vai ver que eles encontraram é, respostas parecidas, tá? Na maioria, né, deles, nesses tumores, mas também há algumas coisas interessantes para pontuar nesses dois trabalhos. Uma coisa interessante é que esse trabalho do Moore de 2016 ele analisou populações diversas, assim, tipo mulheres, homens entravam no estudo, tinha até 55% de mulheres nesse estudo, enquanto que nesse estudo sueco, né, foi analisado somente homens. Tá? Os dois trabalhos, todos os indivíduos eram saudáveis, eles não tinham doença de base no início do protocolo, e isso era uma questão até de fator de exclusão. Então eram indivíduos saudáveis aqui e indivíduos saudáveis aqui, tá? Ambos os estudos. Então a principal diferença entre eles é que um analisou o nível de atividade, e como é que ele analisou isso? Níveis de MET, né, taxa de equivalentes metabólicos, e ele considerou em dois grupos, de 3 a 6 METs, ele considerava é, nível de atividade moderado, e acima de 6 METs ele considerava nível de atividade vigorosos. Então ele separou em dois grupos, o grupo de atividade moderada, né, de nível moderado, e o de atividade de nível elevado. Aqui ele separou em três grupos, onde ele colocou aptidão cardiorrespiratória baixa, moderada e elevada. Tá? Então foram três grupos aqui. E, enfim, e uma coisa interessante entre os dois, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, é que eles analisaram também, eles
colocaram uma análise de IMC, né? Se o IMC realmente impactava nessa prevenção, e eu vou falar isso depois. Então, o resultado aqui, resumidamente, os resultados do primeiro trabalho de 2016 do Moore, ele observou que houve 20% menor risco para 7 tipos de tumores e de 10 a 20% menor risco para outros 7 tipos de tumores. E uma associação sugestiva para outros 3 tumores. Tá? E dentre esses tumores que ele tinha aí, que ele viu bastante, uma elevada, né, significância aí de efeito protetivo, incluía aí o adenocarcinoma de esôfago, fígado, estômago, porção da cárdia, tá? E isso é interessante porque o estômago, porção da cárdia, houve um fator preventivo importante, uma associação inversa com relação a níveis mais, isso a gente está falando de níveis de pessoas com níveis mais elevados de atividade, tá, gente? E ele observou no estômago, porção da cárdia, mas no estômago, porção não cárdia, não houve a mesma resposta, resultado, tá bom? Então, é interessante ver que no mesmo tecido, né, a gente tem o mesmo tecido, estômago, a gente tem respostas diferentes, né, dependendo da localidade da doença naquele tecido, no estômago, a gente vai ter respostas diferentes com relação à prevenção, tá? Então, a gente já tem observado isso, né, alguns outros tumores. Próprio aqui, colo, que ele observou que de 10 a 20% menor risco. A gente vê que ele, né, o colo, o intestino grosso, colo e reto, colo retal, o colo tem mais realmente evidência, assim, ele tem mais um fator ali protetivo com o exercício com relação ao reto, né? E a gente está falando do mesmo tecido, colo retal, né? O colo ascendente, transverso, descendente e o reto. Então, dois tecidos, né, duas doenças distintas, a gente sabe disso, molecularmente falando, mas que têm resposta também diferente para essa questão preventiva. Então, são curiosidades que a gente tem que se atentar também. Não dá para generalizar, falar que o exercício previne tudo, porque a gente pode observar aqui que tem tumores, né, até que não tem resultado positivo, né, como o próprio próstata. Nos dois trabalhos a gente vai ver isso. Aqui no MU a gente vê que próstata tem até os níveis de atividade, ele entra como fator de risco para a doença. Então, ele, na realidade, teria o efeito contrário, não um efeito protetivo, mas um efeito até de indução. E no melanoma, o tumor de pele, também ele vai ter um efeito aqui, um fator de risco para desenvolvimento da doença. No caso do melanoma, isso é bem explicado, né? A gente tem a principal explicação é que exercício ao ar livre, né? Teriam aí as pessoas que se exercitam teriam mais exposição ao principal fator de risco dessa doença, que é a radiação ultravioleta através do sol. Então, pessoas que fazem atividade ao ar livre, correm, pedalam, nadam, elas estariam mais expostas durante mais tempo ao longo da vida ao principal fator de risco da doença, e faz sentido, né, gente? Faz sentido. Muita gente se exercita em academia e tal, mas essas mesmas pessoas, elas também, se a gente tem um padrão de uma rotina, um padrão de atividade física na nossa vida, a gente inserir atividade física na nossa vida, a gente não fica preso só a uma sala, né? Geralmente a gente vai fazer uma caminhada, a gente corre na rua, enfim, pedala, então a gente busca também atividades ao ar livre. Ok? É isso. No Moore ele viu isso, foi interessante, né? Então ele teve essa associação muito importante. E também ele viu, uma coisa que me chamou a atenção também nesse trabalho é que entrou a leucemia mieloide, né, nesse grupo de 20% menor risco. Então, a leucemia mieloide aí entrando um tumor hematológico, e como a gente vai ver também no outro trabalho, e aqui também entra o linfoma não Hodgkin, tá, como sugestivo, tá, mas entra aí dois tumores hematológicos nessa categoria, e a leucemia linfocítica, ao contrário, não tem não teve um efeito aí, né, preventivo com relação a essa doença. A gente está falando de doenças hematológicas, tá? Mieloma também entra, né, como 10 a 20% menor risco, e também uma doença hematológica. Então a gente tem que ver que a gente tem diferenças dentro de categorias de tumores que vão responder de forma diferente à exposição do exercício ou, como a gente vê nesse trabalho, a exposição a um melhor condicionamento, uma melhor aptidão cardiorrespiratória. E aqui no trabalho
sueco, a gente vê bastante similaridade com o do Moore, mas alguns pontos interessantes. Ele observa que ele observou 18 sítios tumorais aqui, e ele observou, principalmente nesses aqui em vermelho, uma redução interessante, e ele aponta para uma significativa redução de 20 a 40% menor risco em tumores gastrointestinais, tá? Que inclui aí esôfago, estômago, cólon, né, e reto, e ele traz muito essa questão dos fatores de risco, né, principalmente associados a esses tumores, que envolve sim o sedentarismo, né, a obesidade, tabagismo e, enfim, então essa questão da obesidade com o sedentarismo estaria aí, o exercício teria um efeito importante, principalmente nesses tumores que têm esses fatores de risco estabelecidos. Estômago aqui, ele não coloca a porção da carne, eu também não lembro se ele colocou no trabalho, mas estômago entra também como um fator aí, assim como no Moore, efeito protetivo do exercício. E aqui ele coloca cabeça e pescoço, tá? Cabeça e pescoço entra nesse trabalho de uma forma até interessante, pulmão também, mas o pulmão, tanto nesse trabalho quanto no Moore, tem alguns problemas porque ele aqui não conseguiu é, é, informações dessas pessoas, desses indivíduos. Foram mais de 1 milhão de pessoas também aqui nesse trabalho, mais de 1 milhão de homens jovens, saudáveis. Ele não conseguiu informações sobre essa questão do tabagismo desses indivíduos. Então ficou um viés aí, mas o pulmão entra aqui também muito forte como o exercício prevenindo essa doença. E aqui novamente próstata, né, associada aí a um fator de risco, o exercício como um fator de risco de desenvolvimento, e novamente câncer de pele também como fator de risco de desenvolvimento. E aí eu já falei sobre isso, câncer de pele principalmente pela exposição ultravioleta, né, dessas pessoas. No câncer de próstata ele associa a questão do diagnóstico que as pessoas realmente buscam mais cedo, né, enfim, e estaria aparecendo mais cedo aqui, mas eu não concordei muito com isso. O próstata, gente, é um tumor interessante, tá? A gente vê muito estudo relatando efeitos positivos do exercício nessa doença, mas também efeitos como esse, tá? De não prevenir, e próprio mesmo durante o tratamento, né? A gente tem visto muitos estudos agora tentando trazer esse papel do exercício, e estudos muito interessantes do papel do exercício já no tratamento, no pós-diagnóstico. Então, e câncer de próstata ele tem entrado muito, tem muito trabalho com câncer de próstata, tá? Com exercício no tratamento interessante, mas na prevenção parece que não tem efeito, tá? Esses dois trabalhos mostram isso, outros trabalhos mostram também, outros trabalhos mostram que sim, que parece haver, mas a maioria dos trabalhos mostra que realmente no câncer de próstata, na prevenção, não existe aí um consenso. E é o que eu falo, eu vejo muita gente é, apoiando essa ideia de que o exercício, né, pode prevenir o câncer, enfim, todos os cânceres, enfim, não é assim. E eu acho legal, interessante trazer isso, porque chama atenção quando eu falo, né, como eu falei no início, a palavra câncer envolve mais de 100 doenças, né? Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente vê aqui nesse trabalho, comparando até do Moore, na leucemia, mieloma e os linfomas, não há associação preventiva, associação inversa da aptidão cardiorrespiratória com esses tumores, com o menor risco de desenvolvimento desses tumores. Tá? No Moore, ele viu com relação a níveis de atividade. Tá? Quanto maior meu nível de atividade física, né, independente de se eu tenho quanto de aptidão cardiorrespiratória, né, mas maior meu nível de atividade física, para leucemia mieloide, mieloma e linfoma não Hodgkin foi sugestivo, mas teve uma associação, parece haver ali um efeito, né, preventivo. Aqui nesse trabalho do sueco, parece não haver efeito preventivo nenhum nesses tumores, tá? Hematológico. E isso é bem interessante porque eu mesmo eu tive linfoma de Hodgkin, e uma das coisas que eu ficava pensando é, cara, como é que eu vou ter linfoma de Hodgkin? Eu não tinha histórico familiar, enfim, não, não lembro de ter. E aí você vai tentando buscar algumas coisas no passado para tentar associar, né, esse diagnóstico. Mas realmente
não tem nessas doenças, tirando leucemia. Leucemia tem os fatores de risco associados a carcinógenos químicos, enfim. Mas linfomas, mielomas, cara, assim, o fator de risco muito nebulosos, tá? A gente não tem ainda fatores de risco bem estabelecidos com relação a essas doenças hematológicas. E como eu falei, leucemia, a gente tem sim alguns fatores, mas ainda assim é um pouco complicado. Lembrando que são doenças que elas trazem muito esse aspecto de pessoas jovens, né? Pessoas jovens desenvolvem essa doença, velhos também, mas muitas pessoas jovens. Linfoma de Hodgkin, por exemplo, é uma doença característica de pessoas jovens, tá? É faixa de idade média ali entre beira-se os 20 e poucos anos até os 30 e poucos anos. Eu diagnostiquei com 28. Então, são doenças que atingem tanto idosos quanto gente jovem. Então, complica mais ainda, né? Que fator de risco poderia estar associado? Quando a gente fala de doença mais velhos, por exemplo, câncer de colo retal mesmo, que é uma doença característica classicamente associada à velhice, a gente tem visto aí, eu já fiz até um vídeo sobre isso, falando sobre essa questão do aumento dessa doença coloretal, do câncer coloretal em jovens, pessoas jovens, abaixo de 50 anos, mas caracteristicamente ela é uma doença de velho, né, da velhice, ela se manifesta mais na velhice, né? É diferente das doenças hematológicas, leucemias e linfomas, que tem uma característica, dependendo do subtipo, se desenvolver em pessoas mais idosas, mas tem muita característica, subtipos que se desenvolve em pessoas jovens. Então fica até meio complicado você achar ali fatores de riscos, mas, como eu falei, não dá para saber e aqui há uma discordância entre os trabalhos, né? No caso do Moore, ele viu uma diferença até de 20% na leucemia mieloide, e aqui ele coloca leucemia, acho que ele engloba tudo. Mieloma ele viu também, o Moore viu uma diferença de 20%, aqui ele não vê diferença, pelo contrário, ele vê até uma indução, assim como em próstata e tumor de pele, ele vê aqui que o mieloma também, o exercício é um fator de risco para desenvolvimento, tá? E no linfoma de Hodgkin e não Hodgkin, não tem resultado também expressivo com relação à prevenção. Ok, gente? É isso que eu tinha para passar para vocês. Lembre-se, não caia na conversa de gente que fala que exercício previne câncer em todos, câncer. Tem que saber associar, entender se realmente existe efeito preventivo, tá? O exercício ele é realmente uma excelente ferramenta. Tem que fazer exercício, eu não estou pregando aqui o contrário, mas tem que se atentar a isso, tá? Tem que se atentar a isso, porque ainda é um ponto aí, por mais que a gente tenha muitos estudos, é um ponto ainda tem alguns contrassensos, ok? A gente vê nesses dois trabalhos mesmo, com relação às doenças hematológicas, com relação aos tumores sólidos, isso está cada vez mais consolidado, tá? Alguns tumores, principalmente adenocarcinoma de esôfago, e esôfago também, tá? Escamoso, parece haver ali menos, igual o colo retal. Colo com mais efeito significativo e o reto ali mais discreto, né? A gente pode ver aqui até no gráfico, né? O colo aqui mais para a esquerdinha e o reto mais centralizado, né? Mas tem um efeitozinho ali, né? Principalmente com com alta aptidão cardiorrespiratória. Esôfago é a mesma coisa, tá? Esôfago, adenocarcinoma de esôfago. O escamoso é a mesma coisa que o reto. É discreto e então são doenças distintas, né? No esôfago tem dois tipos que, tanto molecularmente, como também aí você vai ver isso no efeito do exercício. No exercício talvez não exerça um efeito tão importante como no adenocarcinoma com relação ao tumor de esôfago escamoso, tá bom? É isso, então preste atenção, tá? Não caiam aí em qualquer papo furado não, tá bom? Beleza, gente? É isso. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Não esqueçam aí de compartilhar esse vídeo para quem vocês acham que é importante, quem vai se beneficiar dessas informações. E não se esqueçam também de curtir, compartilhar e também se inscrever no canal, que ajuda a gente aqui para divulgar essas informações que eu acredito ser muito importante em momentos atuais como a gente tem vivido aí. Ok? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.